Olá! É sempre um imenso prazer ter a sua companhia. Não sai daí que o seu companheiro de boas histórias já está no ar. De uma bailarina, a paixão pelo flamenco, a vida e muitas histórias contadas através das lentes de uma câmera fotográfica. Confuso? Não, esses são os pedacinhos que formam a nossa entrevistada de hoje. Angélica Potti, seja muito bem-vinda ao nosso programa, imenso prazer tê-la aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade, Gisele, de contar um pouquinho da minha história. Angélica, então começa contando um pouquinho da tua história para nós. Tu começaste dançando num grupo típico de danças alemãs e depois tu acabaste descobrindo a tua paixão pelo flamenco. Conta para nós, como foi que tudo começou? Eu acho que a minha paixão pelo flamenco, ela existe desde sempre, desde muito pequena. E existe de uma maneira... Como é que eu posso dizer? Na verdade, eu não tinha nenhum contato com o flamenco quando eu era criança, lá na região onde eu morava. Só que de uma certa maneira eu já era apaixonada. Eu era apaixonada por qualquer ritmo mais cigano, mais latino. E sempre que eu ouvia, eu me lembro de ser muito criança e quando eu escutava alguma música dessas, tanto na TV quanto no rádio, eu já saía dançando e tentava sapatear de qualquer maneira. Isso era uma coisa muito natural para mim e desconhecida ao mesmo tempo porque eu não sabia o que era. E sempre sim tive uma paixão muito grande pela dança, por qualquer tipo de dança. Mas na minha região, como eu me criei numa cidade de origem e de imigração alemã, então as únicas opções que existiam de dança era ou dança gauchesca ou dança alemã. Porque geralmente nessas cidades de imigração alemã, a dança alemã, os grupos alemães folclóricos são muito fortes, né? Aí com 11, 12 anos eu era uma criança extremamente tímida, mas eu resolvi começar a dançar. E eu agradeço muito a dança, porque ela fez com que eu evoluísse muito, que eu perdesse a minha timidez. Então isso foi muito importante para mim. E aí com 11 anos, mais ou menos, eu entrei no grupo de danças alemãs da cidade onde eu morava, que é a cidade de imigrante, que foi onde eu nasci e me criei. Só que essa cidade, antigamente ela pertencia ao município de Estrela e depois ela veio a se emancipar. E aí ali nesse grupo de danças eu dancei alguns anos, acho que 2 anos. E logo em seguida eu parei porque nós saímos da cidade, eu e meus pais, nós nos mudamos e fomos morar um período em Estrela e em seguida nós fomos morar em Colinas, que é uma outra cidade que também é emancipada do município de Estrela. São todas cidades vizinhas, muito próximas. Bem, aí lá nessa cidade, a princípio não tinha grupo de danças alemãs para minha idade, mas uns anos depois esse grupo se formou e eu integrei a categoria do grupo de danças folclóricas alemãs, a categoria oficial. Acho que eu dancei durante uns 6 ou 7 anos na categoria. Eu só parei de dançar realmente quando eu passei no vestibular da URGS em Porto Alegre. Aí eu tive que sair da cidade, ficar em Porto Alegre, então eu não tinha mais condições de ensaiar. Aí, muito contragosto e com muita dor no coração, eu tive que sair do grupo de danças. E o flamenco? Fala pra mim como é que tu ingressaste, como é que tu começaste com a dança flamenca? Bom, o flamenco, até nessa época em que eu fui a Porto Alegre estudar, eu nunca tinha visto nenhuma apresentação flamenca. Tinha tido muito pouco contato através da televisão, de algum documentário, programa de TV, mas até hoje não é muito comum de se ver flamenco na televisão, né, infelizmente. Então meu contato era muito pequeno. Aí quando eu fui estudar em Porto Alegre, eu estudava no Campus Vale da Federal. E eu tinha que fazer um deslocamento de ônibus bem grande todos os dias. E na volta da faculdade,
O ônibus, eu não me lembro muito bem se aonde é o tablado andaluz de Porto Alegre, se tinha uma parada de ônibus ali ou se tinha uma sinaleira, mas eu me lembro que o ônibus parava e eu escutava o sapateado. Eu imagino que já eram alunos fazendo aula, né? Porque geralmente eu regressava da faculdade por volta das 5 da tarde, porque tinha aula o dia inteiro, e eu já escutava ali os alunos, escutava a música, escutava os alunos sapateando, não enxergava nada. Não tinha como enxergar eles fazendo aula, mas eu escutava o som. E aquilo me chamava muita atenção. Eu tinha muita vontade de ir lá fazer, mas naquela época não tinha tempo devido à faculdade. Bom, aí como eu cheguei aqui em Caxias, no flamenco? Na época em que eu estava lá em Porto Alegre estudando, eu conheci meu marido e ele morava aqui em Caxias do Sul. Aí nos finais de semana eu sempre vinha pra cá, ficar com ele. E um dia, andando aqui pela cidade, num final de semana, eu vi a placa do tablado Caxias do Sul, do tablado andaluz Caxias do Sul. Era a mesma escola que tinha em Porto Alegre, só que tinha uma escola aqui em Caxias. E aí eu fiquei desesperada de vontade de fazer aula e me lembro assim que alguns meses depois, no ano seguinte, eu vim para a escola e iniciei as minhas aulas. Foi em março de 2005. Tu tiveste que parar, dar uma pausa no flamenco? Sim. Em 2005, na verdade, o que aconteceu? Eu já estava, assim, em dúvida se eu ia continuar a minha faculdade. Aí eu tranquei, porque eu fazia faculdade de letras lá em Porto Alegre. Aí eu tranquei a faculdade para dar um tempinho, dar uma pensada. Aí eu vim fazer flamenco. E aí eu dancei até metade do ano de 2005, aí eu descobri a minha gravidez. Na época eu até já estava morando com o meu marido e descobri que estava grávida e aí eu tive que parar porque foi uma gravidez de risco, eu tive que ficar um bom tempo de repouso e tive que, consequentemente, me afastar da dança, né? E foi muito doloroso ter que me afastar da dança, me lembro de estar grávida e continuar ouvindo muita música flamenca em casa, porque eu não conseguia me desligar e no final do ano fui assistir o show das meninas, estava barriguda, mas fui lá assistir, quase chorei. Mas, bom, e aí foi assim, aí no ano seguinte a minha filha nasceu, só que naquele ano eu não retornei, não quis, porque ela era muito pequena, e retornei para a escola em 2007. E até hoje estou aqui na escola. Fala um pouquinho para nós sobre o flamenco. O que é a dança flamenca? Desde o primeiro ano, porque aqui é uma evolução por anos, assim, né? Faz o primeiro ano de iniciantes, passa para o outro nível de iniciantes e vai aumentando, né? Vai avançando. E aí a cada ano, assim, cada ano tem coreografia. E em cada ano também, conforme a evolução se dá, né, das bailarinas, a coreografia vai ficando mais difícil e são trabalhados ritmos diferentes. Porque o flamenco ele não é um ritmo só, são vários ritmos, ou como a gente costuma chamar, são os palos flamencos. E aí cada ano se tenta trabalhar um ritmo diferente com a turma para que a bailarina tenha contato e conhecimento dos diferentes ritmos do flamenco, isso é bastante importante. Porque assim como existem ritmos de 3 tempos, também tem de 6 tempos, de 12 tempos, de 4 tempos, então tudo isso precisa ser aprendido, entendido, bastante entendido. Que o flamenco, assim, diferente do que muitas pessoas pensam, ele não é um ritmo, como é que eu vou dizer, ele não é somente uma cultura cigana, ele não vem só dos ciganos, ele é uma grande reunião de várias culturas. E ele, a princípio, ele nasce mais no sul ali da Espanha e depois ele se espalha. E uma coisa que eu acho também muito importante, muito legal de lembrar é que desde 2011 o flamenco é patrimônio imaterial da humanidade, através da Unesco. A Unesco deu esse título ao flamenco. E dentro do flamenco não é só a dança, mas é também o cante e o toque, né? Então é uma coisa muito completa, isso eu acho muito legal. Que tem toda a parte da dança, do baile, que a gente chama, né? Todas as técnicas do bailarino, mas também tem toda a parte da música flamenca, do violão flamenco, da percussão e toda a parte também do cante, dos cantaores flamencos. Então é uma cultura que engloba tudo, né?
Angélica, o que a dança flamenca significa para ti? Bom, Gisele, eu não me vejo sem dançar, mas eu também não me vejo especialmente sem dançar flamenco, porque o flamenco foi a única dança que me deu a capacidade de expressar aquilo que eu sinto, de verdade. No período em que eu dançava a dança alemã, eu amava e gosto até hoje bastante, acompanho os grupos de lá. Só que eu sentia falta de expressar aquilo que eu estava sentindo e o flamenco me deu isso, ele me oportunizou isso. Porque a gente costuma falar entre nós, assim, aqui bailarinas, que o flamenco você não adianta só dançar, subir no palco, dançar, você tem que primeiro sentir ele muito. Porque ele tem essa carga sentimental muito grande quando ele é bailado, né? E cada ritmo também carrega o seu sentimento. Porque no flamenco existem tanto ritmos que são mais alegres e mais festivos, mas outros que falam das tristezas da vida também. Então, se você não interpretar ou não sentir isso no coração, eu acho que não vai ter muito sentido quando ele é bailado. Ele, em cada coisa que se baila no flamenco, cada ritmo quer expressar alguma coisa. E isso eu acho muito bacana. E é isso que o flamenco significa para mim, é essa coisa de me tirar o fôlego, de me tirar o ar quando eu subo no palco e quando eu escuto o violão e quando eu escuto o cantaor cantando pra gente dançar. É um sentimento que eu nem sei descrever muito, porque é muito especial estar lá, vivendo aquele momento. É muito especial, eu não me vejo sem, tanto que quando eu tô longe da escola, eu tô sempre assistindo vídeos de bailarinos, eu tô sempre escutando música flamenca, eu escuto música flamenca quase todos os dias. Então faz parte já tá dentro de mim. Não sei mais viver sem, não sei mais não. Já é um pedaço de mim muito grande, já sou um ser flamenco e não sei mais não ser. Às vezes a gente brinca aqui que tem algumas bailarinas que acabam tendo que sair da escola muitas vezes por motivos da vida, motivos pessoais. E muitas vezes a gente brinca que a pessoa pode sair do flamenco, mas o flamenco nunca mais sai dela. Quando ele é de verdade, quando você escolhe e é escolhido por ele, né? Porque eu acho que ele nos escolhe. Então ele nunca mais sai de você. Angélica, e uma outra paixão tua, além do flamenco, é a fotografia. De onde veio essa tua paixão pela fotografia? Tu acabaste estudando, né, te especializando e hoje tu és fotógrafa. De onde veio essa tua paixão? Isso, bom, essa minha parte profissional é bem maluca, né, Gisele? Porque eu já fiz tantas coisas diferentes com o turismo, comecei com turismo. Sim, lá em 2000, 2001, não me lembro direito, eu fiz um curso de turismo, sou formada como técnica de turismo. Logo em seguida eu prestei o vestibular para Federal em Porto Alegre, aí já fui para outro lado, fui para letras. Até confesso que na época a intenção minha, a vontade era seguir no turismo, né? Mas eu não sei por que tinha que ser na Federal, e a Federal, eu queria prestar o vestibular na Federal, e a Federal na época não tinha opção de curso de turismo, nem sei se tem hoje. E aí eu pensei, então vou para letras, porque sempre foi também uma coisa que eu amei muito, sempre amei ler, sempre amei línguas estrangeiras, né? E aí eu decidi para letras. Fiquei 1 ano e meio, fiz 3 semestres no curso de letras, com bacharelado em francês. Só que nessa época, como eu já contei para ti antes, eu estava em Porto Alegre, mas conheci e namorava o meu esposo que morava aqui em Caxias do Sul. E o meu esposo já tinha uma pequena produtora de vídeo na época. E nos finais de semana, quando eu vinha aqui ficar com ele, eu acabava vendo o trabalho dele, ele fazia bastante coberturas de eventos, principalmente de formaturas, ele trabalhava com 1 ou 2 produtoras de formatura aqui da cidade. E aí eu ia junto, né, e via toda aquela muvuca de bastidores, de filmagem, de fotografia. E aí ele começou a me ensinar, ele me ensinou a editar vídeos, ele me levava para os eventos, me ensinou a puxar cabo, a montar uma câmera, até que no final das contas eu fui parar na câmera mesmo, operando a câmera, sendo câmera nos eventos, virei cinegrafista nos eventos.
E aí foi, só que eu sempre ficava de olho nos fotógrafos, eu era apaixonada por fotografia, achava o máximo e dizia pro meu marido, um dia eu vou ser fotógrafo, um dia eu vou ser fotógrafo. E aí os anos foram passando, eu acabei trancando a faculdade, como eu contei, nasceu a nossa filha. E aí, em 2007, se eu não me engano, que eu consegui comprar minha primeira máquina fotográfica. Naquela época, o meu marido e 2 irmãos dele tinham fundado, aberto uma empresa de uma produtora de eventos de formatura basicamente, mas não era aqui. Ela atuava na região do Vale do Taquari, então a gente atendia principalmente Lajeado, Santa Cruz, as universidades. E aí foi minha escola, né? Porque eu comprei aquela câmera assim muito... Comprei de peito aberto e fui, sabe? Muito naquela coisa autodidata, de experimentar, errar, tentar acertar, experimentar de novo. Eu ia para os eventos como a 4ª, 5ª câmera, aquela que se a foto ficasse ruim não interessava, porque não estava valendo, mas eu ia para treinar. Estava aprendendo, ia lá para treinar. E aí pegava uma dica de um fotógrafo experiente aqui, porque tinha os fotógrafos mesmo profissionais que trabalhavam nos nossos eventos. Pegava uma dica aqui, outra ali, ia muito na internet pesquisar, ler, comprei muitos livros, fiz assinaturas de revista, então eu sempre tive muito isso de buscar informação e de ir atrás. E aí o meu início foi assim, na fotografia. A minha grande escola realmente foi esse período em que nós ficamos com essa produtora de eventos, assim, porque eu aprendi muita coisa, evoluí bastante, se não me engano foram 4 anos, depois nós saímos da sociedade com os meus cunhados. E aí eu decidi colocar o meu estúdio aqui em Caxias naquela época. Eu tinha um estúdio pequeno junto com a produtora de vídeo do meu marido, aqui em Caxias. Fiquei ali por mais alguns anos, né? Primeiro num endereço durante uns 2 anos, depois mudei para outro endereço. E em 2010 que eu entrei na faculdade aí de fotografia da UX, quando ela se tornou realmente um curso de graduação, porque antes era só uma extensão. Aí eu prestei vestibular, entrei e comecei a cursar. Não cheguei a concluir, porque agora nós acabamos, né, 2 anos atrás, nos mudando de volta lá para a região do Vale do Taquari, e agora eu continuo lá na faculdade de Lajeado, na Universidade de Lajeado, o curso de fotografia. Então, assim, eu acho que eu entrei na fotografia muito por causa do meu marido, porque até eu conhecer ele, conhecer esse mundo... Tua grande influência. Foi minha grande influência, porque até eu conhecer ele e aprender mais sobre a profissão dele, eu estava bem decidida a fazer meu curso de letras e, enfim, me formar. Mas aí, quando eu entrei nesse mundo dele, fui me apaixonando, eu logo vi que não era minha continuar cursando lá letras e que eu não ia ser feliz trabalhando naquilo, que eu ia ser feliz nisso que eu faço hoje. E ele me ensinou muitas coisas, assim, primeiro no vídeo, só que ele também tinha um grande conhecimento de manipulação de imagem, porque ele morou durante muitos anos em Porto Alegre e lá ele trabalhava somente com manipulação de imagem. Então, o meu grande professor de Photoshop, manipulação de imagem, foi o meu marido. Hoje ele não trabalha mais com isso, hoje sou eu que trabalho e mais tarde eu fui em busca de muito mais conhecimento na área de manipulação, também fiz muitos cursos, fui a congressos importantes. E como é que é a tua rotina hoje como fotógrafa? Bom, hoje como fotógrafa eu atendo mais eventos sociais, eu atendo a parte social. Então eu faço bastante casamentos, aniversários, festas de formatura, 15 anos, é nessa área que eu atuo mais. E também alguma coisa na área infantil e bastante ensaios, né? Então assim, a minha rotina é bem louca. Eu acho que é a rotina de todo mundo que trabalha nessa área, tanto de eventos como quem é fotógrafo, cinegrafista, videomaker. Porque a gente trabalha a semana inteira e o final de semana, né, Gisele? Muitas pessoas pensam assim, mas eu trabalho final de semana, segunda descansa, terça descansa, mas não é assim. Na segunda a gente já tá ali de novo, divulgando as fotos, tratando, finalizando o material. Então é quase que uma vida sem folga. Tem que gostar bastante mesmo.
O engraçado é que hoje em dia, quando eu sou convidada para uma festa, eu já nem sei mais ser convidada na festa, porque é tão estranho, eu sempre estou pelo outro lado dos bastidores, né, fotografando, acompanhando, mas eu não me importo, eu adoro, eu amo o que eu faço, então para mim, na verdade, é um prazer estar lá, não é esforço nenhum no final de semana. Tu fazes parte da construção da história das pessoas, porque tu tens a função de registrar os momentos especiais que elas estão passando. O que isso significa para ti? Primeiro, é uma grande responsabilidade, porque quando as pessoas me contratam, elas me contratam com uma certa expectativa, né? De que eu conte a história deles da melhor maneira possível e de que eu entregue esse material, enfim, porque isso nunca mais, tem momentos que não vão mais se repetir, né? Eles são únicos e são muito especiais, então é uma grande responsabilidade e significa, e me dá assim muito prazer quando eu sou escolhida, porque significa que aquela pessoa, ela se identificou com o meu olhar, com a minha maneira de enxergar, de enxergar aquela cena, de enxergar aquele momento. E eu tento sempre registrar da minha maneira, mas também tento imaginar o cliente, assim, o que ele gosta, de que maneira que ele gostaria que eu registrasse aquilo. E a minha fotografia, na verdade, hoje, ela é bastante, eu considero ela bastante, assim, jornalística, assim, eu tento interferir no mínimo possível no momento do evento. Claro que ensaio já é uma coisa diferente, mas no evento eu não gosto de interferir muito, eu gosto de registrar o que está acontecendo ali mesmo de verdade. Eu acho que é isso que a fotografia tem que fazer, né? Ela não pode ser mentirosa, ela tem que entregar aquilo que acontece de verdade mesmo. E muitas vezes eu me pego assim pensando que, nossa, talvez um dia eu já não esteja mais nem aqui, já tenha morrido, mas aquelas imagens vão ficar eternamente, né? De uma certa maneira eu vou ficar eternamente ali, naquelas imagens, porque fui eu que produzi elas. Talvez um dia, assim, o casal que eu fotografei, o casamento também já não esteja mais aí, eu já tenha morrido, eles já tenham morrido, mas os netos vão ter aquelas imagens para recordar. Então, isso é muito especial, quando eu penso, quando eu penso a respeito disso. Angélica, e para fechar, dentro de todos esses teus pedacinhos ou pedações, né? Angélica bailarina, Angélica fotógrafa, esposa, mãe, como tu te define? Ai, é uma pergunta danada essa, né? Quando a gente tem que falar de si mesma é tão difícil. Como eu me defino? Eu me defino uma pessoa bastante inquieta. Eu tenho tanta coisa que eu gostaria de fazer que eu não sei se vai dar tempo de fazer em uma vida só. Eu sou muito autodidata. Eu não era assim, isso também foi uma coisa que meu marido me passou, porque ele é assim, e eu acabei pegando isso dele. E hoje eu sou uma pessoa muito autodidata, assim, quando eu quero saber de alguma coisa, quando eu quero uma informação, eu já busco, eu já leio, eu vou atrás, eu não espero isso vir até mim. Por um outro lado, eu tenho tanta coisa, assim, tantos interesses, sabe? Quando eu vejo, eu penso, eu gostaria de fazer isso também, como eu gostaria de trabalhar com moda também, como eu gostaria de trabalhar talvez com culinária, sabe? São tantas coisas, tantos interesses, e acaba às vezes até ficando meio confuso, assim, porque são tantas ideias girando na cabeça, e eu acho isso muito gostoso, assim. Eu sou uma pessoa também que eu não gosto de nada muito definido. Eu acho que a vida, ela não deve ser definida, ela tem que ser indefinida, ela tem que ser aberta para novas experiências, para todas as experiências possíveis. Que nem diz a música do Raul Seixas, né? Prefiro ser essa metamorfose ambulante. Eu acho que eu sou assim, essa metamorfose ambulante. E não vou parar nunca, eu me vejo assim, uma velhinha ainda bem doida, buscando muitas coisas. Que bom, o mundo precisa de pessoas assim. Obrigada. Angélica, muito obrigada. Eu que agradeço. Compartilhares a tua história, o teu talento, a tua simpatia,
por teres aberto este espaço, por teres compartilhado a tua vida. Muito obrigada, eu que agradeço imensamente. Foi um prazer estar aqui contigo. Muito obrigada. Infelizmente, o nosso programa de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Eu encontro você na próxima história. Um beijo no seu coração e até lá. Tchau, tchau. Essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo.